Olá, tia Fran! Ei, quanto tempo? Você tá bem? Tudo bem? Tudo bom? Fala tudo bem, tia Fran? Dá um abraço nela! Que coisa mais gostosa essa princesa. Você tá bem? A Bela tá em casa. Doida pra te ver e brincar com você. Tá na casa dela. Mas a gente vai trazer ela pra brincar aqui quando tudo isso acabar, né? Isso mesmo. Vamos lá? É. Você vai querer brincar muito com ela? Muito com ela. Ela me falou que você é uma das melhores amigas que ela já vê sempre na internet, lá nos vídeos da Memê. E que ela tá doida pra brincar Que com você. legal! Que linda! Você vê a Bela? Claro que sim. Tudo certo. Comendo A Bela papá. tava com saudade de você. Cadê meu abraço, meu beijo? Ai, meu Deus do céu, que delícia! Ela tá muito linda, Mari. Parabéns, muito simpática. Obrigada. Vamos lá no quarto? Vamos. Fala, eu preciso da fórmula pra Bela ficar tão simpática assim, hein? Ah, mas ela já é. Muito linda, muito simpática também. E adora papai igual a Memê, né? De quem que é esse quarto? Me mostra o que tem nesse quarto. Me conta. Tem o quê? O quê? Eu tô vendo um sapo, o pintinho e o povo. E essa almofada? Quem que tá nessa almofada? Me mostra. Quem é? Depois que eu me tornei mãe, eu descobri que maternidade a gente aprende muito na prática. Não existe manual de instrução, né, Fran? Mas é muito importante neste processo a gente ter o acompanhamento de um profissional, de uma pediatra. E aí, essas orientações começaram desde antes da Melissa nascer, desde a época da gravidez. Verdade. Estou aqui com a doutora Francine Vasconcelos, que é pediatra da Melissa, mas a gente também tem uma relação de amizade que vai muito além, né, dessa relação médico-paciente. E lá no início, logo que eu fiquei grávida da Melissa, eu fiz com a Fran uma consulta pré-natal, que me ajudou muito com todas as informações que eu nunca havia recebido, porque eu não tinha amigas muito próximas que tinham passado pela experiência da maternidade, né? E assim, também não tinha recebido informações de alguém que era capacitado para isso. E foi na consulta pré-natal que a Fran me passou todas essas informações, né? Verdade. Tem muita coisa que a gente não imagina que é importante aprender até antes de engravidar, no período da gravidez. E aí, às vezes, isso passa desapercebido, né? E por isso, eu convidei a Fran para um bate-papo super descontraído para levar um pouco de informação para vocês também. Obrigada, Fran, por ter aceito o convite. E aí, o primeiro tema que a gente vai abordar é justamente a consulta pré-natal e a sua importância. Exatamente. Quando a gente foi discutir sobre o que a gente podia falar para o público da Mari, que é um público que quer conhecimento, que quer entender um pouco mais sobre maternidade, é um público super antenado, não podia faltar falar sobre a importância de se preparar para engravidar e como que deve ser essa preparação durante a gravidez. Hoje em dia, a gente sabe que a gravidez é um período fundamental para a genética do bebê para o resto da vida. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente sabe que a epigenética, que é a formação dos genes desse bebê, ela acontece desde o momento da concepção e que ela depende muito dos genes que o pai e que a mãe vão passar desde o início da concepção. Isso significa que o seu corpo pode oferecer os melhores genes para o seu filho, bem como ele pode oferecer péssimos genes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma mãe que faz exercício físico e engravida fazendo exercício físico. Essa mãe está dando mitocôndrias, genes bons para esse bebê que vão ter essa memória, digamos assim, e que vão ser genes melhores. E isso não é só para o exercício físico. Isso tem relação principalmente com a alimentação, com o uso de produtos muito industrializados, com vários produtos químicos que a gente tem contato no dia a dia.
Então, hoje em dia, quando a gente pensa em engravidar, o ideal é a gente procurar o nosso obstetra 3 meses antes e também procurar um nutricionista materno-infantil. Para quê? Para a gente ver se o seu organismo está adequado, adequar a sua alimentação, sua hidratação. A gente esquece da importância de beber água. E depois disso, fazer a consulta com o pediatra para esse acompanhamento. O pediatra vai te orientar em várias funções, mas hoje em dia a nossa função principal é orientar, te preparar para a sua vida nova, que é uma diferença. E muda muito. Muito. Preparar para a amamentação, que hoje a gente sabe que a amamentação é o molde para a vida futura. O leite materno, ele vai dar imunidade para o bebê nos 3 primeiros meses de vida, ele vai dar nutrição adequada, ele vai dar inteligência. A gente sabe que os bebês são mais inteligentes. Então, mas é muito difícil amamentar. Amamentar não é simples como a gente pensa. A maioria das pessoas, elas vão ter dificuldade. Se você tem um conhecimento prévio, sem dúvida nenhuma, isso faz toda a diferença. A gente vai orientar e ver como que está a sua alimentação, as medicações que você está usando, se isso é compatível com o seu estado de gravidez, com a amamentação. E também vai orientar os primeiros cuidados com o bebê, o que você tem que ter em casa, né? O que é importante. Até o que é importante no enxoval, que eu lembro que eu recebi essa orientação também. A gente mostra para vocês o enxoval mínimo que o bebê tem que ter sobre roupa, fralda, pomada de assadura. Não pode usar, por exemplo, perfume, amaciante na roupa do bebê. Tem um monte de mãe que chega no consultório na primeira consulta, quando não faz a consulta pré-natal, e o bebê tá todo cheio de um eritema tóxico, que a gente chama, que são manchinhas vermelhas pelo corpo. Isso nada mais é porque usou amaciante, usou sabão em pó, que não pode, tem que usar sabão de coco em pequena quantidade. São dicas básicas, mas muito valiosas. Tipo a vaselina, para passar, para ajudar a tirar o mecônio, que é aquele cocô mais pretinho que gruda no bumbum do bebê. Tem um monte de gente que, nossa, é verdade, eu não tinha pensado. Então, coisas pequenas e coisas importantes também, como a higiene do cordão umbilical, a amamentação, como a gente já falou, a vacinação da família que vai estar em volta desse bebê, que é um bebê extremamente imunodeprimido, ele não tem muita imunidade. A imunidade que ele vai ter vai ser do aleitamento materno da mãe. E pegando o gancho do aleitamento materno, né, que você acabou de citar, eu acho importante também você falar a respeito da diferença do aleitamento materno e da fórmula. Muito importante, né? Hoje em dia a gente tem a facilidade da fórmula, mas graças a Deus o aleitamento materno voltou em alta. A gente está entendendo a importância dele. Como eu falei antes, a mulher produz um ouro, um pequeno ouro, pouco descoberto há tempos atrás, mas agora a gente tem falado muito sobre isso. O leite materno é um leite completamente moldado para o seu bebê. Então, nos primeiros dias de vida, o leite materno ele vai se moldar à necessidade. O bebê está precisando de mais proteína, o bebê está precisando de mais gordura, ele vai se adaptando, tudo isso pela sucção do bebê. Se eu fosse ver o meu leite, o leite da Mari, o nosso leite é diferente. Então, o leite que eu fiz para Bela e o leite que ela produziu para Melissa são leites completamente diferentes. De acordo com as necessidades delas, né? Exatamente. Já a fórmula, ela é uma tentativa de imitação, utilizando bons nutrientes, tá? Não é para ninguém que usa a fórmula se sentir mal, tá? Ela usa bons nutrientes, ela tenta chegar com um número de probióticos, de vitaminas, de minerais e de macronutrientes também, de proteína, carboidrato, lipídio, chegar perto do que seria o leite materno. Sim. Mas o leite materno, ele nos primeiros 7 dias, a gente tem aquele leite bem ralinho, que é o colostro, que é um leite que é extremamente rico em imunoglobulina A, que é um leite muito nutritivo e que dá muita imunidade pro bebê. Ele vai pegar toda a imunidade da mãe, de vírus, de gripe, de vacina, e dá pro bebê que está completamente sem nenhum tipo de imunidade, sem nenhum tipo de produção. Isso a fórmula não dá. E aí entra um ponto muito importante, Mari, que o bebê, nesses primeiros 7 dias, ele tem um estômago bem pequenininho, então ele mama toda hora e pouquinho. Então não é aquele bebê que vai mamar 20, 30 minutos, vai ficar sustentado, vai ficar 3 horas sem mamar. Ele vai mamar de meia hora, de 1 hora. E isso vai se modificando conforme o leite vai se tornando mais gorduroso. Então, por volta do 7º dia, então esse leite já tem uma descida maior,
ele se torna mais gorduroso e o bebê começa a espaçar um pouco mais. Sim. Porém, vocês vão ver um monte de mãe falando, diferente do que aconteceu com a Mari, que ela vai contar a experiência dela, que os bebês acordam muito de madrugada, nos primeiros 15 dias de vida. Isso acontece porque o hormônio que faz a descida do leite, que é a prolactina, age de madrugada. Então, se o seu bebê tá chorando muito à noite, querendo toda hora ir pro peito, isso é normal, isso vai passar com 15 dias de vida. E tem um ponto super importante que eu vou deixar a Mari, ela que comanda aqui, mas eu que vou deixar ela. Fica à vontade. A experiência dela, porque é um alerta para todas as mamães. Melissa nasceu, eu havia feito a consulta pré-natal com a Fran, mas é claro que eu não saí pensando e lembrando de todas aquelas informações que eu havia recebido, porque são muitas. E a Francine estava de plantão no dia do nascimento da Melissa, mas ela não estava de plantão no dia da alta. Então o pediatra que me deu alta, que passou no dia seguinte, ele não me orientou a acordar ela de 3 em 3 horas. E aí, nos primeiros dias, ela acordava, né, a cada 3 horas e meia ou 4 horas, então não dava um tempo muito maior do que isso. Eu lembro que no 9º dia de vida dela, ela dormiu a noite inteira, acordou 6 horas da manhã. E eu, assim, me achando o máximo. Ai, que felicidade, minha filha dormiu a noite toda. Ainda postei no Instagram. Levei um puxão de orelha. Eu só fiz assim, Senhor! Levei um puxão de orelha. Ela falou, Mari, no primeiro mês de vida, você precisa acordar ela de 3 em 3 horas. Aí depois passa a ser o ritmo do bebê. Né? Ela vai acordar no ritmo dela. E aí eu continuei, até observando, porque aquilo realmente foi uma exceção naquele momento. Ela tinha o hábito mesmo de acordar. E a partir do 2º mês de vida, ela passou a dormir a noite toda. Ou glória! Aleluia, irmão. Aleluia. Paga isso. É verdade. Então, a gente tem que se atentar a isso, porque os bebês, eles devem mamar de 3 em 3 horas por conta do risco da hipoglicemia. Então, nesse primeiro mês, a gente não tem uma reserva metabólica muito grande. Então, a falta dessa amamentação pode gerar uma hipoglicemia que pode trazer alguns males lá para o sistema nervoso central do bebê. Sim. Inclusive, até convulsão por conta da falta da glicose. Então, se atentar muito a isso. Sim. Mas, resumão, qual que é a diferença do leite materno para a fórmula? O leite materno, ele é moldável, ele traz imunidade, nutrição e inteligência. Existem já estudos que mostram que crianças que mamam no peito, de forma predominante ou exclusiva até o 6º mês, eles têm um QI maior e ganham mais dinheiro do que os que não são amamentados no peito. Então, fica aí a dica, mas hoje também, graças a Deus, a gente tem boas fórmulas no mercado. A mãe que não conseguiu amamentar ou não pôde por algum motivo, ela não tem que sofrer nem se reprimir. Isso acontece com muita gente, muitas mães que trabalham. E a gente tem que se adaptar. Se precisou usar fórmula, procura o seu pediatra, procura usar um ômega 3, dar um estilo de vida mais saudável possível para o seu filho, tentando adaptar a vida às dificuldades que surgem nela. Sim, uma outra coisa que eu lembro que você falou em relação à amamentação e que me marcou muito foi em relação às vacinas que eu já havia tomado na minha vida, que elas seriam passadas para Melissa através do leite materno. Isso é incrível, né? Isso mesmo. E fora o molde, né? O molde, aquela criança e sem contar o vínculo também, é muito gostoso. Nossa, muito mais gostoso. Mais lindo do mundo. Bebezinho lindo pra você. Depois fica grande, mas leva pro resto da vida. Muito gostoso. Cada leite é um leite, né? A mãe do prematuro é diferente da mãe do termo, que a do termo é diferente também. Sim, mas, enfim, sim. Quem puder, amamente, vale a pena. E Fran, sobre o sono do bebê, essa pergunta eu recebo com muita frequência, principalmente porque eu já contei, né, várias vezes que a Melissa dorme a noite toda, então eu acho que é o sonho de toda mãe, né? É o sonho de toda mãe, é verdade, assim, mas eu acho que o mais importante sobre sono é fazer higiene de sono. Cada bebê tem seu padrão, nem todo bebê dorme a noite inteira e a gente não deve exigir do bebê dormir a noite inteira se ele não está preparado para aquilo. Mas é claro que a gente tem que ter a higiene do sono para que, se ele tem a capacidade de dormir, a gente permita que ele durma. Sim. O que é higiene do sono? É evitar televisão, principalmente nos menores de 2 anos, né? E nesse primeiro ano, se porventura usa, a gente sabe que acaba usando mesmo às vezes, nunca usar mais de 30 minutos por dia e nunca após as 17 horas. Evitar estímulo excessivo. A Mari teve uma experiência com o Cássio, a Melissa dormia a noite inteira e de repente em um momento a Melissa começou a desandar um pouquinho e era um padrão da Melissa.
E aí eu fui entender, ela foi me contar a história dela, a gente descobriu que o Cássio chegava tarde, porque é o trabalho dele, e quando ele chegava agitando a Melissa, morrendo de saudade, e ela ficava super agitada com ele, e isso atrapalhava, fazia ela picar o sono dela. Então, assim, depois das 5 da tarde, as brincadeiras devem ser com luz baixa, com pouco som, sem televisão e sem nenhum estímulo visual. Foi o que nós fizemos aqui, Isso. né? Principalmente depois dessa dica que é tão valiosa. Porque o Cássio, quem conhece ele, sabe que ele fala bem alto. Chegava fazendo festa. E Melissa toda alegre. Então ela foi começando a dormir cada vez mais tarde. Teve um dia que ela foi dormir quase 1 hora da manhã. Ela até dormia depois a noite toda. Mas a gente não tem o hábito de dormir 1 hora da manhã aqui em casa. Tarde, assim. E aí foi onde nós realmente começamos a priorizar esse silêncio, né? As luzes mais apagadas. E a questão das telas, a gente até dava ela a oportunidade de assistir algumas coisas com moderação nos primeiros meses. Eu colocava Galinha Pintadinha em inglês, achando que eu estava incentivando, né? A gente conversou sobre isso, inclusive. Mas, assim, não mais tarde do que 5 horas da tarde, né? Para que ela realmente não ficasse nesse estado aí toda agitada. Toda agitadinha. Isso mesmo. Enquanto isso acontece, você estabelece essa rotina de sono, então essa higiene. É importante estabelecer uma rotina para janta, banho. E aí, então, essa criança ela fica sempre nesse horário para que ela entenda aquela rotina. E eu acho que o ponto principal para evitar distúrbio do sono, além da higiene, é evitar associação negativa. O que é associação negativa? Aquele bebê que faz associação, só dorme mamando, só dorme chupando, chupeta. Quando você estuda sobre associação negativa e o seu bebê não tem associação negativa, você não vai ter problema para dormir, a não ser que tenha algum problema neurológico, alguma coisa que deva consultar com o neuropediatra. Mas no habitual, na maioria das crianças, você fazendo higiene do sono, rotina e tirando qualquer associação negativa, o seu bebê vai dormir bem. E também tem a questão da gravidez. A gente conversou uma vez que é muito importante essa rotina do sono da gestante, porque ali o bebê já tem uma experiência, né? Se você é uma grávida que não dorme à noite, que acorda toda hora, que quer comer toda hora à noite, o que vai acontecer? O seu bebê já está criando ciclos circadiano lá dentro do útero. Então, ele é um bebê que vai querer comer com você toda noite. Ai, gente, eu não acordava nem pra fazer xixi. Dava uma certa hora, eu não tomava nem mais líquidos, tomava o dia inteiro, bastante água, mas depois de um certo horário eu não tomava pra não acordar de noite. Dormia a noite toda até o 9º mês de gravidez. Eu tinha um negócio de acordar 3 horas da manhã com fome. Aí eu lembrava, meu Deus, eu não posso comer. Mas no final da gestação não tinha jeito. Eu levantei, fui comer. O que aconteceu? 3 horas da manhã, reloginho da tela pra mamar. Mas enfim, acostumou. Isso tudo passa, né? Sim. Agora já não acontece mais e isso vai passando com o tempo. Mas é importante você adotar esses hábitos de dormir cedo, de se alimentar direito e de tentar ficar mais relaxada possível desde a gestação. Fran, e sobre vacinas? A diferença de vacinas entre o SUS, né, oferecidas pelo SUS, e as de clínica particular? Vamos lá. Então, a gente tem assim, uma gama de vacina. A vacinação veio para salvar muito o mundo. Hoje em dia, a gente entende a importância com o coronavírus e a espera por essa vacina, né, que existe aí. Bom, quais são as vacinas principais e as principais diferenças? Primeira vacina diferente, do 2º, 4º e 6º mês de vida, que é a pentavalente, que no particular é a hexavalente. A do particular é uma vacina que, além de juntar mais vacinas e você furar menos o bebê, ele tem um componente acelular da Bordetella pertussis, que é um dos componentes da vacina da coqueluche, que está ali no meio. No SUS, quando a criança, por algum motivo, tem uma sensibilidade ao tipo celular da vacina, ela pode desenvolver 3 reações: síndrome hipotônico hiporresponsiva, convulsão e encefalopatia. Essas 3 complicações não acontecem na vacina do particular, exatamente pelo componente acelular estar presente, não o celular, que é o que tem no SUS. A outra diferença é com a vacina da meningite. A meningite C, que é oferecida no SUS, é a meningite C pura. Já lá no particular é a meningite, que tem os componentes A, C, W e Y. Então, são 3 componentes a mais. Porém, a bactéria que mais causa meningite é a meningite C. Então, quem está no SUS está bem servido também. A diferença é que, no particular, eu vou ter outros componentes. E eu tenho uma outra meningite,
que é a meningite B, que não existe no SUS, só no particular, e é a segunda principal causa de meningite. Então, assim, essas 3 vacinas são as principais diferenças. Existe também a rotavírus, o rotavírus do SUS só tem 2 subtipos e a do particular 4 subtipos. Então, ele consegue prevenir de uma forma maior. A pneumocócica do SUS só tem 10 subtipos de pneumococos que ele protege, enquanto a do particular tem 13. Bom, o pneumococo é um dos principais causadores de doenças, como a pneumonia, muitas otites, muitas sinusites. Por isso a importância também de vacinar contra ele. Então, acho que essas vacinas são os grandes diferenciais entre SUS e particular. Sim, mas o importante, claro que tudo tem a ver com a condição, né, dos pais, de oferecer a vacina particular para o filho. O importante mesmo é não deixar de vacinar, né? Exatamente. Eu acho que não importa se vai ser só SUS ou se vai ser particular. O que não pode é esquecer de vacinar. A gente tem muita mãe que às vezes esquece, deixa passar porque dói, porque dá febre. Mas a vacina é um dos grandes avanços do mundo. É uma das principais causas da população estar hoje saudável, bem, a gente ter diminuído a mortalidade infantil. Sim. Falamos da amamentação, do leite materno, das fórmulas, mas e a introdução alimentar? Quando oferecer alimentos sólidos para o bebê? Então, cada bebê também tem seu tempo. É outro mito a gente achar que o bebê tem que comer com 6 meses ou com 4. Cada pediatra acaba orientando de uma forma. Hoje em dia a gente sabe que o bebê ele precisa ter um trato gastrointestinal formado para receber alimentos sólidos. Isso a gente vê através do desenvolvimento do bebê. O bebê ele precisa sentar com apoio, mas ele não pode cair para frente, para os lados. Ele precisa pegar um objeto com a mão e trocar para outra mão. E também precisa pegar esse objeto e levar à boca. Esses são os 3 sinais principais de que seu bebê está pronto para fazer a introdução alimentar. É claro que ele também precisa olhar para o alimento, se interessar pelo alimento. Ele precisa interagir com a família no momento da introdução alimentar. Para isso é muito importante que você se alimente de forma saudável na frente do seu bebê. E que dê o exemplo. Exatamente. Então, mas basicamente o seu bebê precisa ter 6 meses e esses 3 marcos do desenvolvimento prontos para o seu bebê começar a introdução alimentar. Agora vamos falar das tão temidas fases e saltos do bebê. Senhor, eu tô no meio de um. Eu tive uma nos 6 meses. Foi logo que Melissa começou, inclusive, a introdução alimentar. E eu lembro que ela dormia a noite toda e, de repente, ela começou a acordar muito. Teve uma noite que ela acordou 6 vezes. Eu falei, meu Deus do céu, eu liguei pra Fran e falei, calma, Mari, isso vai passar. Demorou cerca de 10 dias e passou, mas eu confesso que foi bem cansativo. Então, o bebê, ele tá numa fase de desenvolvimento constante cerebral. Então, ele tá aprendendo uma hora a rolar, outra hora a centrar, outra hora a engatinhar. Uma hora ele tá aprendendo a levar um objeto de uma mão para outra hora a comer. É muita informação que ele tá desenvolvendo no cérebro dele. Por conta disso, existem uns períodos de pico. E nesses períodos de pico, a gente vai observar os bebês um pouco mais irritados, chorosos, querendo muito o seu colo, querendo ficar bravo e principalmente mudando o padrão alimentar, mamando menos ou mamando mais, comendo menos ou comendo mais e picando sono durante a noite. Se o seu bebê dorme a noite inteira ou mesmo acorda 2, 3 vezes e de repente ele começa a acordar muitas vezes, você deve estar num período de salto. Se isso estiver acontecendo, primeira dica, calma, vai passar. Vai, passa. Pensa isso. Segunda dica, não começa a oferecer várias coisas para esse salto passar mais rápido, do tipo, acordou de noite peito. O bebê pode associar isso e isso pode se tornar uma coisa mais longa e te trazer problemas, em vez de ser resolutivo. E foi o que aconteceu comigo, lembra? Exatamente. Ela acordava, eu dava o peito. E aí a Fran falou, não, Mariana, pelo amor de Deus, né? Ela vai acostumar. Aí no dia seguinte eu já não dei o peito, deixei ela chorar, dei um colinho. Aí passaram-se 2 dias, ela voltou a dormir a noite toda. Você não precisa deixar seu bebê chorar, morrendo de chorar. Você vai lá, acalenta, mas não precisa mamar. Ele pode acalentar no colo, dar um colinho, um chameguinho, entendeu? Mas não precisa mamar, porque senão ele associa isso e aí depois ele leva isso pra frente. Agora, Fran, é possível melhorar a imunidade do bebê? É possível, né? Então, eu já até falei muito sobre uma aqui, né? A principal forma de melhorar a imunidade
é o aleitamento materno. Não existe nada igual. Mas é claro que hoje em dia a gente também tem outras formas, né? Então a suplementação adequada de vitamina D, né, de ferro. Então quando a gente tem a deficiência dessas duas vitaminas, a gente pode ter uma criança mais imunodeprimida. Avaliar esse bebê como um todo, né? Esse bebê às vezes não come bem, ou fazer uma introdução alimentar adequada. Eu acho que isso é importantíssimo. Hoje em dia a gente sabe que o microbioma, que é o nosso intestino e as bactérias que estão ali, eles moldam toda a nossa imunidade, toda a nossa genética. Então, como que isso é formado? É formado pelo que a gente come. Então, primeiro é o aleitamento materno, que já vai passar imunoglobulina e, além do que, vai propiciar o crescimento dessas bactérias boas, que vão ajudar na imunidade do bebê. Segundo, uma introdução alimentar à base de frutas e vegetais. Hoje a gente sabe que para um microbioma saudável, a gente precisa se alimentar muito de frutas e vegetais. Tem que ter isso como prioridade. Segundo, a vacinação. Talvez como aleitamento materno, vacinação, seguindo a ordem e introdução alimentar de forma adequada. E aí, se o seu bebê por algum motivo não come, tá doente, não conseguiu se alimentar, desnutriu, aí eu oriento você a procurar um pediatra para avaliar a nutrição adequada desse bebê e se há necessidade de suplementação a mais do que é recomendado no habitual. Sem dúvida, isso vai fazer com que o seu bebê cresça de uma forma saudável e evite que ele fique doente de forma constante. Viroses e febre, o que fazer? Tá aí um desespero geral. Com certeza. Né? Então vamos lá. Toda criança no primeiro ano de vida pode pegar em média 10 infecções virais. Isso significa que o seu bebê vai ter febre, vai ficar prostradinho, vai mamar mais ou menos, a maioria das vezes menos, e é só uma virose. Como eu vou identificar? Tenho febre, tenho virose, tem que ir para pronto-socorro procurar médico. Primeira coisa, seu bebê tá bem, fora da febre, ele tá ativo, tá brincando, tá comendo, esse é um sinal benigno. O seu bebê a febre dele não passou de 39 graus, é outro sinal benigno. O seu bebê tá bem, tá dormindo bem, ótimo, também é um bom sinal. Agora, se o seu bebê teve febre maior do que 39 graus, ou febre por mais de 72 horas, isso é 72 horas contadas, então se começou segunda-feira, 2 horas da tarde, terça, 2, quarta, 2, quinta-feira, 4 horas ele tá com febre, tem que procurar um médico. E se o seu bebê fora da febre começar a ficar caidinho, amuado, não quer comer, não tá brincando, esse também é um sinal de alerta. Deu febre? Faz o antitérmico prescrito pelo seu pediatra. Fez o antitérmico, ele demora em média 1 hora para agir. Essa febre não caiu, dá um banho nele e reavalia. Você pode intercalar dois analgésicos e antitérmicos sem nenhum problema. Mas observe os sinais de gravidade, que são esses que eu acabei de falar para você. Bom, a escola é um ponto um pouco polêmico, porque hoje em dia a vida mudou e os pais acabam precisando muito da escola. O que a gente sabe de literatura é que antes de 1 ano de idade, a criança ela tem uma imunidade muito frágil. E a escola pode ser um perigo por conta do contato com muitos vírus e bactérias que essa criança vai acabar tendo por conta dos coleguinhas, né? São pessoas que vêm de outras famílias. Então, hoje em dia, a gente não recomenda de forma alguma em menores de 1 ano. Entre 1 ano e 2 anos, a gente também não recomenda, porque também é um período onde a criança está criando a imunidade dela. Mas é um período menos pior, já aceitável. Idealmente, maior de 3 anos. Mas hoje em dia, a gente sabe que para a criança se desenvolver, a gente está tendo muito distúrbio de fala, muita criança que está tendo uma dificuldade de fala, e muitas vezes isso está relacionado a ficar muito dentro de casa, com muita televisão, muita tela. Então, geralmente, com 2 anos, grande parte das crianças estão frequentando a escola até por um desenvolvimento dela mesmo, estímulo para fala. E contato com outras crianças também, crianças, né? E tudo interagir. Mais. Isso mesmo. Então, não recomendo de jeito nenhum menor de 1 ano. Idealmente, maior de 3 anos. Mas é claro que se é aquela criança que está muito dentro de casa, o tempo inteiro, muito restrita, 2 anos é uma idade muito boa. Bom, nós selecionamos 9 temas, né? Foi sugestão da Fran, os 9 temas abordados até aqui, e deixamos o último em aberto para escolher na hora o que a gente iria falar.
E como sempre me perguntam no Instagram a respeito do colar de âmbar que a Melissa usa, e foi inclusive uma orientação dela, que é pediatra, eu acho que não há tema melhor para a gente abordar. Afinal, o colar de âmbar funciona ou não funciona? Eu digo que funciona. Então, é isso. O colar de âmbar não tem um estudo científico que mostre que o colar é eficaz, tá? Já vou falando isso. Porém, a experiência das mães, e a gente sabe que a energia dessa pedra, ela possui uma atividade anti-inflamatória, que quando a gente tem dentro, na minha experiência de consultório, a mãe que usa e a mãe que não usa. A mãe que não usa, a criança acaba ficando um pouco mais irritada do que a mãe que usa. Então, a gente recomenda com segurança. O que é recomendar com segurança? Vou dar o meu exemplo, o que eu faço com a minha filha. Então, os meus pacientes, se a criança sofre com a dentição, eu peço para usar o âmbar, eu coloco o colar durante o dia e durante a noite, para não perder o efeito, eu enrolo na perna. E sempre coloco o pijama, aquele pijama que tem o pezinho. Qual é o risco de colar, pulseira, essas coisas? É da criança tirar, né? Exatamente o que aconteceu com a Melissa. Não engoliu, mas colocou na boca. Coloca na boca. E o colar, o risco é dela se enforcar. Então, de dia, toda hora tem alguém com a criança, a gente não deixa a criança sozinha. Eu me sinto segura em usar o colar. Porém, à noite, para dormir, como a gente dorme também, eu coloco no pezinho e um pijama que tem aquela diferença de pezinho. E isso ajuda a me deixar mais segura. Melissa era uma criança tranquila, tinha já um hábito de dormir a noite toda. E eu percebi a diferença do colar quando eu estava preocupada, né, com a dentição que estava por vir, a tão temida dentição. E a Fran me orientou a usar o colar de âmbar. Eu achei que era mito até então. Então, coloquei o colar até como forma de prevenção. Não vi diferença. Mas houve 2 episódios em que ela ficou sem. Um a gente tirou para um ensaio fotográfico e viajamos em seguida para casa da minha sogra. Não acho que foi a mudança de rotina, porque a gente já havia viajado outras vezes. A Melissa ficou extremamente irritada. Outra criança. E a outra situação foi quando o colar dela quebrou. Ele chegou a quebrar o fecho. Hoje ela usa um segundo colar e eu percebi uma diferença muito grande. Então, na prática, pela minha experiência de mãe, eu acredito que funciona. Eu também acho que funciona com a Bela na mesma situação. Eu tenho 2 para não deixar sem. Porque a experiência com os meus pacientes foi de realmente funcionar. Mas eu acho que vale a pena você conversar com o seu pediatra, trocar ideia com outras mães e saber que não tem estudo científico, mas que a gente vê uma verdadeira diferença ali, quando usa e não usa. Sim. Bom, esse foi o nosso bate-papo sobre maternidade, sobre assuntos relacionados à maternidade, que são dúvidas, né, de tantas mamães. Eu me sinto privilegiada por poder falar com a Francine, já que eu não teria capacidade teórica, né, de falar tudo isso que eu falei. Eu tenho a minha experiência de mãe para compartilhar, mas ela tem o conhecimento e também a experiência de mãe. Então eu queria agradecer, Fran, por você ter aceitado o meu convite. Quero te agradecer mais uma vez. Quero te convidar para um próximo vídeo, inclusive, Claro. né? Se vocês gostarem, faremos outros. E é só vocês deixarem aqui nos comentários as dúvidas, né? Quem sabe não rola aí uma segunda versão. Vai ser de maravilhoso. dúvidas. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E se puder e precisar, estaremos aqui sempre. Ó, um beijo e se inscrevam no canal.